pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar sobre cirurgia que eu já realizei, porque algumas meninas, eu acho que em algum vídeo eu respondi, alguma tag, eu respondi que eu havia feito cirurgia de hiperidrose, e umas meninas perguntaram e pediram pra mim falar um pouquinho mais, como que eu fiz e tudo mais. Então assim, uma coisa que eu quero avisar é que tá tendo obra, na verdade é construção aqui do lado, então tem uns barulhos horríveis. E assim, não tem como eu gravar outra hora, tem que ser agora. Então eu vou começar a falar. Bom, a cirurgia que eu fiz foi a cirurgia de hiperidrose. O que é hiperidrose? Hiperidrose são aquelas pessoas que têm suor excessivo, tá? O suor excessivo pode ser na axila, pode ser nas mãos. É mais comum, né? Axila, mãos, virilha, aonde mais? No rosto. Eu peguei aqui, eu vou ler bem certinho pra vocês. A hiperidrose é uma condição benigna caracterizada pela ocorrência de suor excessivo em áreas localizadas do corpo. Esse suor ocorre devido a uma disfunção do sistema nervoso simpático que emite mensagens erradas ou exageradas várias vezes ao dia, atuando nas glândulas sudoríparas que produzem maior quantidade de suor. Os sintomas podem aparecer em qualquer idade. Então, assim, quais são os sintomas? Suor em excesso. Foi o que eu falei pra vocês. Pode ser nas mãos, pode ser nos pés, também ocorre muito, independente se é verão ou inverno, se é quente ou se é frio. Se você tem hiperidrose, você vai suar, tá? Se tá muito frio, você vai suar muito. Se tá muito quente, você vai suar muito também. Então, isso é um sintoma de hiperidrose. Como se dá o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, baseado na observação dos sintomas e histórico do paciente. Eu fiz alguns exames, sim, que eu me lembre, mas eu não lembro quais exames ao certo eu fiz. Eu só sei que eu, por exemplo, eu tinha hiperidrose nas axilas. Eu literalmente, sem mentira nenhuma, era mais ou menos uma roda desse tamanho. Peraí que eu tô gripada. Era mais ou menos uma roda desse tamanho, em média, que ficava em cada uma das duas axilas. E eu comecei a perceber, eu acho que foi na 8ª série, por ali. E eu comecei a perceber que, né, aquilo não era normal, eu suava muito, tipo assim, ó, eu tava parada, eu suava, se eu corresse, eu suava, então eu suava várias vezes ao dia e de momentos alternados, às vezes eu acordava toda suada, sabe, são coisas assim que, beleza, se você faz uma academia e sua e fica uma poça d'água embaixo do braço, você não tem hiperidrose, tá? Isso não quer dizer, porque você tá fazendo um exercício físico, você tá estimulando as suas glândulas e elas vão estimular o suor. Então assim, você tem que perceber se você sua parado, ou às vezes você acha que tem hiperidrose porque às vezes você fica muito nervoso e sua, mas isso é normal suar quando a gente tá nervoso. Então assim, precisa realmente de um diagnóstico clínico. Então se você acha que tem, é bom ir a um médico. Então, hiperidrose, ela acontece em cerca de 1 a 2% da população mundial tem hiperidrose. Então é pouco, mas eu conheço sim algumas pessoas que já tiveram, então eu achei que era mais. Segundo o que está dizendo nesse site, é pouco. E é uma condição mais comum entre membros da família, por exemplo. Seria mais comum eu ter hiperidrose e meu irmão também. Então é meio que uma coisa assim da família. E aqui, ó, hiperidrose tem cura? Quais os tipos de tratamento? Eu quero esclarecer algumas coisas pra vocês. Sim, o suor excessivo tem cura. Os tratamentos costumam ser não cirúrgicos ou cirúrgicos. Então tem essas duas opções. No meu caso foi cirúrgico, que eu já vou falar pra vocês. Mas antes eu vou dizer as opções que tem, tá? Pra você que acha que pode ter hiperidrose. Os não cirúrgicos, comprimidos, cremes manipulados, toxina botulínica, que é o botox, que muita gente aplica o botox nas axilas. Eu não sei muito bem como funciona, mas eu não sei se ele forma uma camada, né, que não deixa as glândulas liberarem muito suor, enfim. Em geral, são indicados pacientes com casos mais leves. Então, se você sua assim sempre, mas é pouco, você pode estar usando esses métodos, que é o botox, que são pomadas, enfim, vai ser receitado pelo médico. Existe ainda a aplicação de ondas eletromagnéticas, que é indicado para tratar o suor das axilas sem a necessidade de cirurgia. Porém, esse aqui ainda não foi aprovado no Brasil, eu também nem conhecia. E tem a intervenção cirúrgica, que pode exigir a aspiração das glândulas das axilas ou bloqueio de gânglios da cadeia simpática.
Essa última é realizada por meio de pequenas incisões por videocirurgia e pode representar a cura definitiva para os pacientes que sofrem dessa condição. Então, assim, deixa eu desligar aqui. O meu caso, como vocês sabem, foi cirúrgico. Eu decidi que eu queria fazer porque quem sua em excesso sabe o quão constrangedor é. E eu fiz a cirurgia com um gastro, que é o Dr. Irani Alberton, ele é aqui de Criciúma, então pra quem é de Criciúma ou região que quiser fazer essa cirurgia, eu aconselho muito o Dr. Irani, ele é o meu gastro oficial, assim, então foi com ele que eu fiz essa cirurgia, tá? Ele é gastro, mas é clínico geral, enfim, aí vocês têm que dar uma conversadinha com ele. Então, eu decidi fazer a cirurgia, falei, não mãe, eu quero fazer e tal. Só que o que acontece? Olha, essa cirurgia tem a não compensatória e a compensatória. Eu vou falar bem resumido pra vocês porque eu não entendo muita coisa, tá? A compensatória, o que acontece? Se eu não me engano, você corta as glândulas, tá? Eu espero não estar falando bobagem, mas é mais ou menos isso só pra vocês entenderem. O que acontece? Se eu suo excessivamente no braço, com a compensatória, eu tenho 50% de chances do meu suor da axila passar para outro lugar. Então, eu conheço gente que, vamos supor, antes suava muito. Eu conheço uma pessoa que suava muito, muito, muito nas mãos. E fez essa cirurgia, porém, a pessoa não sua mais na mão. Só que a pessoa sua do peito, do peitoral para baixo, o corpo inteiro. Então imagina o quão difícil não é viver e conviver com isso, porque agora não tem mais volta. Depois que você faz essa cirurgia, não tem mais volta. Então assim, essa compensatória eu não recomendo fazer. E existe hoje a não compensatória, que você parece que não corta as glândulas, você queima elas ou parte delas, que eu não entendo muito bem também, e daí não passa para outro lugar, que foi o meu caso. Minha prima tinha feito e ela gostou muito, por isso que eu fiz, e fiz com o Dr. Irani. A cirurgia é super tranquila, tá, gente? É sedação geral, você apaga na mesa de cirurgia. E assim, foi muito tranquilo. Eles fazem 2 incisões na axila e, como eu falei, é por videocirurgia que é feito. Tipo, simples, entre aspas, né? O médico precisa ser um bom médico. Procurem, por favor, um bom médico. E depois, assim, que eu acordei, você fica com um pouquinho de dor ao respirar, porque, querendo ou não, é muito perto do pulmão e quando mexe nessa área é um pouco complicado. Mas, assim, tirando isso, eu não lembro muito bem, porque eu acho que já deve fazer uns 3 anos que eu fiz, uns 4. Mas eu lembro que eu fiquei de repouso em casa e o que eu mais queria era saber se eu tava suando ou não. Eu lembro que eu fiquei, assim, nervosa, porque quando eu cheguei em casa, eu olhei pra minha axila, tava toda suada, eu pensei, não, isso não pode estar certo, não é normal. Mas eu pensei, não, calma, né, ele acabou de fazer cirurgia e tal. Aí o tempo passou e realmente adiantou, eu não suei mais, mas o não suar mais é o seguinte, eu suo normal hoje em dia. Se eu vou correr, se eu vou fazer uma academia, eu vou suar na minha axila, gente. Eu não vou parar de suar só porque ele fez a cirurgia, tá? Não é assim que funciona. E também tem alguns casos que pode ser que, não é que volte, que você continue suando. No meu caso, depois de 3 ou 4 anos depois da cirurgia, eu percebo que hoje eu estou suando mais, principalmente no frio. No verão, eu não suo tanto, porém no frio, como eu acho que eu fico mais tensa, eu fico numa tensão, eu geralmente acabo suando um pouco. Então, se vocês notarem, é muito difícil eu usar uma blusinha assim como essa que eu tô hoje, de manga comprida. Eu geralmente uso mais regata e outra blusinha por cima, porque não é que é um trauma, mas é pra dizer assim, não, beleza, se eu suar não vai aparecer. Então, isso é muito complicado. Lidar com isso é bem complicado, mas eu aconselho muito, gente, muito, 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 quem tem hiperidrose, fazer essa cirurgia não compensatória. Por favor, quando vocês forem no médico, eu vou ressaltar bem isso pra vocês. Perguntem como que é a cirurgia, se ela é não compensatória, se você não vai ter problema do suor que tá, sei lá, em excesso na sua mão, passar em excesso pro seu pé, porque isso é muito importante. Eu já vi casos, como eu falei pra vocês, de pessoas
que, sabe, dariam tudo pra voltar. Então, assim, depois que fez, não tem mais volta e é pro resto da vida. Então, essa foi a minha experiência com a minha cirurgia. Se vocês sei lá, tiverem mais alguma dúvida ou alguma coisa que eu não expliquei muito bem, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou responder com todo prazer. E assim, outra coisa que eu quero dizer, quando você vê uma pessoa, a maioria das pessoas não, porque são bem adultas, mas existe sim gente ainda com um pensamento muito criança de que quem sua é porco. Gente, isso não tem nada a ver, todo mundo sua, como todo mundo vai no banheiro, como várias outras coisas.